Você já parou para pensar em como algo tão íntimo e aparentemente comum, como a forma como seu intestino funciona, pode estar gritando por socorro sem que você perceba? Muitas pessoas, especialmente depois dos 60 anos, acabam normalizando pequenas mudanças no corpo, achando que é coisa da idade. É só a digestão que está mais lenta, o intestino que não funciona como antes, ou um cansaço passageiro. Mas essa mentalidade, essa ideia de que é normal para a minha idade, pode ser perigosa, muito perigosa mesmo. O câncer de intestino, ou câncer coloretal, é uma realidade assustadora que afeta milhares de portugueses todos os anos. No entanto, a boa notícia é que, quando detectado cedo, logo no início, as chances de cura são altíssimas, chegando a mais de 90%. O grande segredo para essa detecção precoce está em conhecer os sinais que o seu próprio corpo te dá, em ouvir com atenção o que ele tem a dizer. Muitas vezes, ele sussurra antes de gritar. E é exatamente sobre isso que vamos conversar hoje, neste vídeo. Vamos desvendar 7 sinais de alerta do câncer de intestino que você, especialmente você que já passou dos 60, nunca, em hipótese alguma, deveria ignorar. Não pense que isso só acontece com os outros. Pode acontecer com qualquer um de nós. Por isso, preste muita atenção. Fique conosco até o final, porque vou partilhar algo crucial que vai te surpreender e pode, literalmente, salvar a sua vida ou a de alguém que você ama. Então, vamos começar pelo primeiro sinal, que é talvez um dos mais comuns e, por isso, mais facilmente ignorados: mudanças persistentes nos seus hábitos intestinais. O que isso significa? Bem, não é aquela vez que comeu algo diferente e o seu intestino reagiu. Estamos a falar de uma mudança que dura semanas, ou até meses. De repente, você nota que a prisão de ventre, que antes era ocasional, agora é uma constante na sua vida. E não adianta beber mais água ou comer mais fibras. Ela simplesmente não vai embora. Ou, o contrário, você começa a ter diarreias frequentes, sem motivo aparente, que se prolongam por um tempo incomum. E não é só isso. Preste atenção à própria consistência e ao formato das suas fezes. Se elas se tornarem mais finas, como um lápis ou uma fita, por um período prolongado, isso pode ser um sinal de que algo está a obstruir o caminho no seu intestino, forçando as fezes a passarem por um espaço mais estreito. Imagina uma estrada onde, de repente, uma parte dela fica mais apertada. O trânsito ainda passa, mas de uma forma diferente. Essa mudança é um sinal do seu corpo que não deve ser negligenciado. Muitas pessoas, com a melhor das intenções, atribuem estas alterações à idade, à dieta ou a um medicamento novo. Já não sou o que era, pensam. Mas se esta mudança não passa, se ela se instalou e virou a sua nova normal, é crucial conversar com o seu médico, não para se alarmar, mas para investigar e ter paz de espírito. Agora, vamos ao segundo sinal, igualmente importante e que, muitas vezes, causa grande preocupação: sangue nas fezes ou sangramento retal. Este é um sinal que, confesso, assusta a maioria das pessoas. E com razão. Ver sangue pode ser chocante. Mas a primeira coisa a lembrar é: nem todo o sangue significa câncer. Pode ser algo relativamente simples, como hemorroidas, fissuras anais, ou até mesmo um pólipo benigno. No entanto, é absolutamente fundamental que este sinal seja sempre investigado. O sangue pode aparecer de várias formas. Pode ser um vermelho vivo e brilhante no papel higiênico depois de se limpar, ou misturado nas fezes, tornando-as um pouco avermelhadas, em alguns casos, especialmente se o sangramento for mais alto no intestino. As fezes podem parecer muito escuras.
quase pretas e com um aspecto tipo alcatrão. Chamamos a isso melena. Isso indica que o sangue já foi digerido parcialmente, qualquer que seja a cor ou a quantidade. O aparecimento de sangue nunca é algo para ignorar ou para ter vergonha de falar. Imagine que está a conduzir e vê uma luz vermelha no painel do carro. Você não a ignora. Certo. Você sabe que algo precisa de ser verificado. O mesmo se aplica ao seu corpo. Falar sobre isso pode parecer constrangedor, mas é um passo vital para a sua saúde. Não deixe a vergonha ou o medo impedi-lo de procurar ajuda. Um exemplo comum é o do Sr. José, 72 anos, que notou pequenas quantidades de sangue no papel higiênico durante semanas. Ele pensou que eram só hemorroidas, que já tinha tido antes, mas a persistência do sangramento fê-lo procurar o médico. E, felizmente, a investigação revelou um pólipo que foi removido antes que se tornasse um problema maior. A história do Sr. José mostra-nos a importância de não adiar. E chegamos ao terceiro sinal de alerta: desconforto abdominal persistente. Quem nunca sentiu uma dor de barriga, um inchaço ou gases? É algo que faz parte da vida. Não é verdade, mas aqui a palavra-chave é persistente. Não estamos a falar de um desconforto que aparece e desaparece rapidamente. Estamos a falar de cólicas, dores, gases, inchaço ou uma sensação de peso na barriga que se mantém, que não melhoram e que talvez até piorem com o tempo. Pode ser uma dor constante e aborrecida. Ou cólicas que vêm e vão, mas que estão sempre presentes no seu dia a dia. Às vezes, este desconforto é aliviado temporariamente pela evacuação, mas depois volta. Pode ser que sinta a barriga constantemente inchada, como se tivesse comido uma refeição enorme, mesmo quando não o fez. Este tipo de desconforto pode ser um sinal de que um tumor está a crescer dentro do intestino, a causar uma obstrução parcial, ou a irritar a parede intestinal, levando a estas sensações. Pense na sua barriga como uma orquestra. Pequenas desafinações acontecem, mas se um instrumento específico estiver constantemente a tocar a nota errada, ou se houver um som estranho que não desaparece, você presta atenção. A Dona Fátima, 65 anos, passava as tardes com uma sensação de inchaço e dor que ela atribuía ao queijo que comia ao pequeno almoço ou ao estresse. Ela tentou várias mudanças na dieta, mas o inchaço e a dor teimavam em ficar. Foi só quando o médico insistiu que ela fizesse mais exames que descobriram a verdadeira causa. A mensagem aqui é clara: se o seu desconforto abdominal se tornou um companheiro diário e não tem uma explicação óbvia, procure um profissional de saúde. Ele é quem poderá investigar e dizer o que se passa. Agora que falamos sobre estas primeiras bandeiras vermelhas, que nos alertam para a importância de observar as mudanças nos hábitos intestinais, o sangramento e o desconforto abdominal. Vamos continuar a explorar outros sinais que o seu corpo pode estar a enviar, e que, embora possam parecer inofensivos à primeira vista, exigem a sua atenção. Lembre-se, o nosso corpo é uma máquina fantástica e inteligente, e ele nos dá pistas quando algo não está bem. O quarto sinal que merece a sua vigilância é a perda de peso inexplicável. Imagine que, de repente, você começa a perder peso sem fazer qualquer esforço para isso. Não mudou a sua dieta, não está a fazer mais exercício físico, não está mais estressado do que o normal. E mesmo assim, as suas roupas começam a ficar mais largas e os números na balança diminuem. Se você perder mais de 5% do seu peso corporal num período de 6 a 12 meses sem uma razão clara, isso é um sinal de alerta. Por exemplo, se você pesa 70 quilos e perde 3 e 5 quilos ou mais sem ter tentado, isso deve ser investigado. Tumores malignos,
incluindo o câncer de intestino. Consomem uma quantidade enorme de energia do corpo para crescer. Além disso, o seu sistema imunitário está a trabalhar arduamente para combater as células anormais, o que também gasta energia. Em alguns casos, o próprio tumor pode dificultar essa absorção de nutrientes pelo intestino, contribuindo para a perda de peso. Não confunda esta perda de peso com a que pode acontecer quando finalmente decide adotar hábitos mais saudáveis. Estamos a falar de uma perda de peso que acontece do nada. O Sr. Fernando, um reformado de 75 anos, estava orgulhoso por ter perdido 7 quilos em apenas 4 meses, achando que finalmente estava a emagrecer sem fazer dieta. Ele comentava com os amigos que era um milagre. Mas esta perda rápida e sem explicação foi o que levou a sua filha a insistir que ele procurasse um médico. E foi essa insistência que o salvou. É importante não festejar uma perda de peso que não tem explicação aparente. Passando para o quinto sinal. Temos o cansaço ou fraqueza persistente, muitas vezes ligado à anemia. Todos nós nos sentimos cansados de vez em quando, especialmente depois de um dia agitado ou uma noite mal dormida. Mas se você se sente exausto o tempo todo, uma fadiga que não melhora mesmo depois de uma boa noite de sono ou de um período de descanso, e que o impede de realizar as suas atividades diárias com energia, isso pode ser um problema, muitas vezes. Este cansaço é acompanhado de uma palidez na pele e nas mucosas, como a parte interna da pálpebra inferior, que pode estar mais clara do que o normal. Esta fadiga persistente é frequentemente um sintoma de anemia, especificamente anemia por deficiência de ferro. No caso do câncer de intestino, um tumor pode sangrar lentamente no trato gastrointestinal durante um longo período, sem que você perceba o sangue nas fezes. Este sangramento crônico, mesmo que em pequenas quantidades, leva à perda constante de ferro, um mineral essencial para a produção de glóbulos vermelhos, responsáveis por transportar oxigênio para todo o corpo, quando os níveis de ferro caem. O corpo não consegue produzir glóbulos vermelhos suficientes, e você começa a sentir-se fraco, sem fôlego e, claro, exausto. A dona Lúcia, de 69 anos, sentia-se tão cansada que mal tinha energia para ir ao mercado ou para cuidar do jardim. Atividades que antes adorava. Ela pensava que era apenas a idade a pesar. Mas um exame de sangue revelou uma anemia severa. A investigação posterior revelou a causa do sangramento. Portanto, se o cansaço virou o seu estado normal, e não há uma explicação clara, converse com o seu médico para verificar os seus níveis de ferro. O sexto sinal é um pouco mais subtil, mas igualmente importante a sensação de que o seu intestino não esvazia completamente. Sabe aquela sensação incômoda de que, mesmo depois de ir à casa de banho e evacuar, ainda tem alguma coisa lá? Uma urgência constante, uma pressão, ou a sensação de que a evacuação foi incompleta, como se tivesse que ir novamente logo a seguir. Mas nada acontece. Esta sensação pode ser frustrante e levar a várias idas desnecessárias à casa de banho, ou a passar mais tempo do que o normal a tentar evacuar. Um tumor que está a crescer no intestino pode causar esta sensação de obstrução parcial, ou de que há um volume residual, como se houvesse algo a bloquear a passagem. Ele pode estar a interferir com o movimento normal das fezes, ou a dar a impressão de que o intestino não está a fazer o seu trabalho como deveria. Se esta sensação de evacuação incompleta for persistente, especialmente se estiver acompanhada de outras alterações nos seus hábitos intestinais ou de algum desconforto, é um sinal de que precisa de atenção. A Dr. Carla, uma médica reformada de 70 anos, notou esta sensação por semanas, mesmo com todo o seu conhecimento.
Ela inicialmente atribuiu ao estresse e à dieta, mas a persistência do sintoma fê-la investigar e descobrir uma causa que a surpreendeu: ouvir o seu corpo. Mesmo quando os sinais parecem pequenos, é fundamental. E chegamos ao sétimo e último sinal que quero destacar. Um que muitas vezes é descoberto por acaso, durante um check-up de rotina, a anemia por deficiência de ferro de novo início, sem causa óbvia. Já falamos sobre cansaço e anemia, mas quero enfatizar este ponto. Se você, que já passou dos 60, for diagnosticado com anemia por deficiência de ferro e não houver uma explicação clara para isso, por exemplo, mulheres que não têm menstruações pós-menopausa e homens, é crucial investigar a causa. Em pessoas mais velhas, especialmente homens e mulheres pós-menopausa, o sangramento lento e crônico do trato gastrointestinal, que pode ser causado por um tumor no intestino, é uma das causas mais comuns de anemia por deficiência de ferro. Muitas vezes, este sangramento é tão pequeno que não é visível nas fezes, e o único sinal é a queda nos níveis de ferro no sangue. Não se contente em apenas tomar suplementos de ferro para corrigir a anemia sem saber por que ela apareceu. É como tentar apagar um incêndio sem desligar a fonte da chama. O tratamento da anemia é importante. Sim, mas descobrir a sua origem é ainda mais vital. O Sr. Pedro, 68 anos, fez um exame de sangue de rotina e descobriu que estava com anemia. Ele não sentia um cansaço extremo, mas o médico, muito perspicaz, perguntou se ele tinha algum outro sintoma intestinal, mesmo que leve. Essa conversa e a insistência em investigar a causa da anemia levaram a uma colonoscopia que detetou um problema em estágio inicial. Esta é uma das surpresas que mencionei no início às vezes. Um simples exame de sangue pode ser a primeira pista para um problema maior. Mesmo antes de você sentir muitos sintomas, vimos 7 sinais importantes. Não é sinais que o seu corpo pode estar a enviar e que merecem toda a sua atenção. Falamos sobre as mudanças persistentes nos hábitos intestinais, seja prisão de ventre ou diarreia sem explicação, ou alterações no formato das fezes. Abordamos o crucial sinal de sangue nas fezes ou sangramento retal, que nunca deve ser ignorado. Discutimos o desconforto abdominal persistente, aquelas cólicas, gases ou inchaço que não desaparecem. Mencionamos a perda de peso inexplicável, quando os quilos vão embora sem que você faça qualquer esforço para isso. Entendemos a importância do cansaço ou fraqueza persistente, que muitas vezes aponta para uma anemia. Falamos da incômoda sensação de evacuação incompleta, aquela impressão de que o intestino nunca se esvazia por completo. E, finalmente, destacamos a anemia por deficiência de ferro de novo início, que pode ser um alerta silencioso descoberto em exames de rotina. Eu sei que falar sobre câncer pode ser assustador, e talvez você esteja a sentir um pouco de apreensão agora. Mas quero que saiba que o meu objetivo aqui não é assustá-lo. É, pelo contrário, capacitá-lo. É dar-lhe o conhecimento para que você possa tomar as rédeas da sua saúde. A grande e mais importante mensagem que quero deixar é esta: a detecção precoce salva vidas. O câncer de intestino, quando diagnosticado nos seus estágios iniciais, tem taxas de cura impressionantes por isso. Não tenha medo de procurar ajuda. Não adie. Não se autodiagnostique com "é só a idade". O seu corpo é valioso e merece toda a sua atenção e cuidado. Se você notar um ou mais destes sinais, ou se simplesmente algo no seu corpo não parece certo e está a deixá-lo inquieto, o melhor que pode fazer por si mesmo é procurar o seu médico de família. Ele é o seu principal aliado nesta jornada. Conversar abertamente com ele sobre os seus sintomas.
mesmo os que parecem pequenos ou embaraçosos. É o primeiro e mais importante passo. Ele poderá pedir exames, se necessário, e encaminhá-lo para especialistas. Caso seja preciso, não hesite em fazer perguntas, em ser proativo na sua saúde. Muitas vezes, a barreira é o medo ou a vergonha. Medo do que se pode descobrir. Vergonha de falar sobre algo tão íntimo como os hábitos intestinais. Mas lembre-se, os profissionais de saúde estão lá para o ajudar. Eles já ouviram de tudo, e o seu único interesse é o seu bem-estar. Não deixe que estas emoções o impeçam de cuidar de si. Pense nisto como um investimento na sua tranquilidade e nos seus anos futuros. A sua saúde é o seu maior tesouro. E cuidar dela é um ato de amor por si mesmo e por todos aqueles que o amam e querem vê-lo bem. Imagine poder continuar a desfrutar dos seus netos, das suas caminhadas, dos seus passatempos, com a energia e a vitalidade que merece. Agir agora, ao primeiro sinal, é o que garante essa possibilidade. A prevenção e a conscientização são as nossas melhores ferramentas. Além de estar atento a estes sinais, lembre-se de que hábitos de vida saudáveis, como uma dieta rica em fibras, pobre em carne vermelha processada, atividade física regular e evitar o tabaco e o álcool em excesso, são também cruciais para a saúde do seu intestino e para a prevenção de diversas doenças. Gostaria muito de ouvir a sua opinião sobre este tema. Você já teve alguma experiência com estes sinais? Há algo que o surpreendeu no que discutimos hoje? Deixe o seu comentário aqui embaixo. Partilhe a sua história ou faça as suas perguntas. A sua partilha pode ajudar outras pessoas que estão a passar por situações semelhantes. Criar uma comunidade onde possamos partilhar informações e apoiar-nos mutuamente é muito valioso. Se este vídeo foi útil para você, se ele o fez pensar ou se sentiu que aprendeu algo importante, por favor, deixe um gosto para que mais pessoas possam encontrá-lo e beneficiar desta informação vital. E se ainda não o fez, inscreva-se no nosso canal, ativando o sininho das notificações. Você será avisado sempre que publicarmos um novo vídeo com dicas e informações para o ajudar a viver com mais saúde e bem-estar em todas as fases da vida. Temos um compromisso de trazer sempre conteúdo relevante e confiável para a nossa comunidade, para que você possa continuar a cuidar de si da melhor forma possível. Lembre-se sempre, a sua saúde é a sua prioridade. Não ignore os sinais que o seu corpo lhe dá. Seja um protagonista na sua própria história de saúde. Cada dia é uma oportunidade para fazer escolhas que o levam a uma vida mais plena e feliz. Cuide-se, valorize cada momento e viva a sua melhor vida. Em plenitude e com alegria, a sua saúde é o seu bem mais precioso.